Silêncio. Deixe que todas as outras coisas se desvaneçam. O que você vai ouvir agora não é para sua mente agitada, mas para sua alma que espera em silêncio. Eu vou te guiar pelo caminho da provisão que já é seu por direito divino. O Salmo 23 não é uma súplica, é um mapa para sua herança. Se você está pronto para reivindicar o que é seu, pressione o like como um selo em um decreto sagrado. Declare com este ato que a sua alma está aberta e permite que a verdade entre agora. Eu te digo a verdade. A realidade em que você habita é governada por uma lei imutável, uma verdade tão fundamental quanto a própria existência. Esta é a lei da provisão divina. Escute com a sua alma, pois a sua mente foi treinada para rejeitar esta simplicidade. A riqueza, a saúde, a paz, a abundância em todas as suas formas, não são prêmios a serem conquistados pelo suor do seu rosto ou pela agonia da sua luta. São uma herança. Um direito de nascença que aguarda ser reivindicado. O universo em sua infinita sabedoria é o pastor divino. E este pastor já preparou o seu caminho. Ele já aplainou os vales e já abriu as veredas. Ele já dispôs a mesa farta diante de você. Cada palavra era um tijolo no muro da sua própria limitação. Agora eu te entrego a palavra que derruba este muro. A palavra que dissolve as correntes. A palavra que anuncia ao céu e à terra a sua verdadeira identidade. Prepare-se. Respire fundo. Silencie todas as vozes do passado. Silencie o eco da dúvida. Este é o decreto central. A ferramenta de poder que sela a sua transição de herdeiro adormecido para soberano desperto. Grave isto no âmago do seu ser. A verdade final, a sua nova lei, o seu comando de poder é este. Eu sou herdeiro da provisão divina. O caminho da riqueza está preparado e eu o recebo agora. Sinta o peso destas palavras. Sinta a vibração delas. Elas não são um pedido. Elas são uma declaração de fato. Vamos decodificar este poder. Eu sou herdeiro da provisão divina. Eu sou a mais poderosa declaração de existência. Você não diz eu serei ou eu gostaria de ser. Você afirma o que já é, por direito de nascença. Herdeiro. Um herdeiro não trabalha pela herança. Ele não implora por ela. Ele não se pergunta se é digno dela. A herança é sua pelo simples fato de sua linhagem. Sua linhagem é divina. Você é filho, filha da fonte de toda a vida. Sua única tarefa, seu único dever sagrado, é caminhar por este caminho com a certeza inabalável de quem já é suprido. Você não cria o caminho. Você não força a provisão. Você simplesmente alinha a sua frequência, a sua crença, o seu ser, com o que já foi eternamente estabelecido para você. Mas eu sei o que aprisiona a sua alma. Eu vejo as correntes invisíveis que te prendem a uma realidade de falta. Você vive sob o domínio de uma grande ilusão, uma hipnose coletiva que eu chamo de o feitiço da orfandade espiritual. Este feitiço é a crença mais devastadora que pode se alojar no coração de um ser divino. É a mentira sussurrada de geração em geração que te convence de que você está só. Desamparado. Um órfão em um universo hostil e escasso, forçado a lutar por migalhas, a competir por recursos limitados, a implorar por uma bênção que talvez nunca chegue. É a voz sutil da dúvida que te diz que a provisão é condicional, que ela depende do seu esforço, do seu merecimento, da sua performance. É a programação que te ensinou a olhar para o céu com mãos de pedinte, em vez de olhar para o horizonte com o cetro de um soberano. Este feitiço cria uma dicotomia em sua existência. A provisão divina não é um recurso externo que você precisa caçar. É a substância do reino do qual você é o herdeiro legítimo. Ao declarar-se herdeiro, você aniquila a identidade de órfão. O órfão acredita que está sozinho e precisa lutar por migalhas. O herdeiro sabe que o banquete inteiro já lhe pertence. O caminho da riqueza está preparado. Observe a certeza nesta frase. O caminho não será preparado se você se esforçar. Ele não pode ser preparado se você merecer. Ele já está preparado. Esta é a promessa do pastor divino. Ele te guia por pastos verdejantes e águas tranquilas. Ele prepara a mesa diante de ti. Sua única tarefa não é construir o caminho, lutar pelo caminho ou merecer o caminho. Sua única tarefa é caminhar nele. Toda a ansiedade, toda a luta, todo o esforço desesperado nascem da ilusão de que você precisa criar o caminho do zero. A verdade é que a engenharia divina já fez todo o trabalho.
Os encontros, as oportunidades, as ideias, os recursos, tudo já foi perfeitamente orquestrado e posicionado. O caminho da sua abundância já existe completo agora mesmo. E eu o recebo agora. Esta é a cláusula de ativação. Este é o comando que traz o futuro para o presente. Agora, não amanhã. De um lado está o herdeiro, a sua verdadeira identidade. Do outro, o órfão, a máscara que você foi forçado a usar. O órfão vive na ansiedade. Ele acorda e sua primeira pergunta é: o que preciso fazer para sobreviver hoje? O herdeiro desperta, e sua primeira declaração é: meu pastor já proveu tudo para o meu dia. O órfão olha para a conta bancária com medo, vendo-a como a fonte de sua segurança. O herdeiro olha para o universo como sua fonte inesgotável, sabendo que o fluxo da abundância é infinito e responde ao seu comando. A oração do órfão é uma súplica desesperada: por favor, me ajude, me dê, me socorra. O decreto do herdeiro é um comando sereno: eu sou a manifestação da provisão divina. Eu recebo agora a minha herança. O órfão acredita na luta. Ele se orgulha de suas batalhas, de suas noites sem dormir, de seu sacrifício. Ele acredita que o valor está no sofrimento. O herdeiro entende a confiança. Ele sabe que seu poder não está em forçar portas, mas em caminhar com a certeza de que todas as portas necessárias já estão abertas. A luta é a linguagem da escassez. A confiança é a frequência da abundância. O feitiço da orfandade te ensinou a enxergar um mundo de limites, não depois que você se tornar perfeito. Não quando as circunstâncias externas mudarem. Agora. O poder do universo opera apenas no eterno agora. Ao declarar eu o recebo agora, você abre os portões. Você alinha a sua energia com a energia do caminho que já está pronto. Receber não é um ato passivo de espera. É um ato de permissão consciente e poderosa. É baixar as barreiras da dúvida e da indignidade. É abrir as mãos que antes estavam fechadas em punhos, lutando contra o mundo. É dizer ao universo, ao pastor divino: eu confio. Eu aceito. Eu estou pronto. Eu tomo posse da minha herança neste exato instante. Este decreto, esta ferramenta de poder, é a sua nova realidade. Ele é a espada que corta os laços com a pobreza. Ele é o cetro que comanda as forças da abundância. Ele é a coroa que afirma a sua soberania. Você não está mais suplicando do lado de fora do portão. Com esta chave, você o abre e entra no seu reino. Agora, você deve ancorar esta ferramenta. Você deve torná-la sua, não apenas em sua mente, mas em sua realidade manifesta. Um decreto falado no silêncio do seu quarto é poderoso. Um decreto declarado publicamente é um ato de poder que move o mundo. A lei da provisão divina te revela um universo de possibilidades infinitas. A sua vida até este momento tem sido um reflexo de qual dessas duas vozes você decidiu alimentar. A voz do medo ou a voz da verdade. A súplica do órfão ou o comando do herdeiro. O Salmo 23 não é a canção de ninar de um órfão esperando por resgate. É o hino de guerra de um herdeiro desperto. O Senhor é o meu pastor não é um desejo, é o reconhecimento da lei. Nada me faltará, não é uma esperança, é a declaração de um fato cósmico. Você está aqui para quebrar o feitiço. Para renunciar à sua identidade de órfão e reivindicar a sua soberania como herdeiro. Se a sua alma ressoa com esta verdade, se uma parte profunda de você reconhece esta lei como seu verdadeiro lar, declare sua concordância agora. Adicione a sua energia a esta transmissão de poder. Pressione o botão de gostei, não como um gesto mecânico, mas como um selo energético. Que este ato seja a sua primeira declaração consciente de que você está abandonando o campo da súplica e entrando no reino do comando. Concorde com a lei, e a lei começará a operar visivelmente em sua vida. Eu te digo a verdade. O espaço de comentários abaixo não é um fórum de discussão. É um altar. É o seu livro de registros divinos. Eu te comando agora. Receba esta ferramenta sagrada e ancore em sua realidade. Desça até o espaço abaixo e, como seu primeiro ato de soberania desperta, cele o seu compromisso. Torne esta palavra carne. Comente o decreto abaixo para torná-lo seu. Escreva com intenção. Escreva com certeza. Escreva como soberano que você agora sabe que é.
Eu sou o herdeiro da provisão divina. O caminho da riqueza está preparado e eu o recebo agora. Faça isto, e sinta a mudança na própria fundação do seu ser. A palavra de poder foi entregue a ti. Ela não é um amuleto. Não é uma frase para ser memorizada pela mente que duvida. Ela é a chave mestra que abre os cofres do reino. É o som primordial que reordena a matéria ao teu redor. Até este momento, tu a seguraste em tuas mãos, olhando para ela com a curiosidade do herdeiro que esqueceu sua própria linhagem. Agora, chegou a hora de colocá-la na fechadura. Chegou a hora de girar a chave e ouvir o som inconfundível da provisão divina se destrancando para ti. Este não é um exercício mental. É um ato de coroação. O feitiço da orfandade espiritual não é uma teoria. Não é uma metáfora distante. É a arquitetura da sua prisão. É o ar pesado que você respira. O teto baixo que limita seus sonhos. As paredes invisíveis que te separam da sua herança. Preste atenção. Sinta, neste exato momento, o custo de acreditar na mentira da sua própria solidão. Esta crença é o ladrão silencioso que entra em sua casa enquanto você dorme. Ela não leva seus bens materiais. Ela leva algo infinitamente mais valioso. Ela rouba a sua certeza. Ela rouba a sua paz. Ela rouba a sua autoridade divina. Viver sob este feitiço é caminhar por um jardim de infinitas possibilidades, mas com os olhos vendados, convencido de que você está em um deserto. É sentir sede ao lado de uma fonte de água viva, porque uma voz sussurra que a água está envenenada para você. É sentir fome diante de um banquete eterno, porque lhe disseram que você só merece as migalhas que caem da mesa. Este é o custo. É a ansiedade que aperta seu peito no meio da noite. É a hesitação que paralisa sua mão quando a oportunidade se apresenta. É a inveja sutil que corrói sua alma quando você vê outros recebendo aquilo que por direito de nascença também é seu. É o momento em que a tua voz, por tanto tempo usada para súplicas de órfão, se tornará o cetro do soberano. Portanto, eu te ordeno. Encontre um momento de quietude. Se puder, feche os teus olhos. Se não puder, feche as portas da tua mente para o ruído do mundo exterior. Respire fundo uma vez, e ao soltar o ar, libere a identidade do lutador, do sobrevivente, daquele que precisa provar seu valor. Essa persona não te serve mais. Ela é um traje antigo e apertado que te manteve pequeno. Deixe-a cair ao chão. Agora, com a tua atenção plena, com a tua intenção focada, vamos ativar este decreto no teu ser. Não apenas em tua mente, mas em cada célula do teu corpo. Vamos inscrever esta verdade em tua alma. Diga comigo agora em voz alta ou no silêncio do teu coração, mas que cada sílaba vibre com a autoridade de quem fala a verdade. Diga comigo: eu sou herdeiro da provisão divina. O caminho da riqueza está preparado. E eu o recebo agora. Sinta o peso destas palavras. Sinta a estrutura da realidade se dobrando a elas. Você não pediu. Você não suplicou. Você declarou o que é. Você apenas lembrou ao universo a sua verdadeira identidade. O eco da sua declaração já viaja pelas dimensões, realinhando circunstâncias, abrindo portas, movendo pessoas e oportunidades para encontrar o seu comando. É a exaustão de uma guerra que nunca precisou ser travada. Você luta contra portas que já estão abertas. Você escala muralhas que não existem. Você implora por uma permissão que já lhe foi concedida desde antes da fundação do mundo. A orfandade espiritual é um estado de amnésia divina. Você esqueceu quem você é. E por ter esquecido, você aceita uma vida menor. Uma vida de quases. Você quase conseguiu um emprego. Você quase fechou o negócio. Você quase encontrou a paz. O quase é a marca registrada do órfão. O herdeiro não conhece o quase, o herdeiro conhece o é. Enquanto você se identificar com o órfão, sua oração será sempre um pedido de socorro, vindo de um lugar de desamparo. Você olha para o céu e grita por ajuda. O soberano desperto, o herdeiro que você é, simplesmente olha para a sua realidade e comanda a ordem. A oração do herdeiro não é um pedido. É um decreto de alinhamento. Eu te pergunto, por quanto tempo mais você vai pagar o preço desta descrença?
Por quanto tempo mais você vai honrar o legado da escassez que lhe foi entregue? Por quanto tempo mais você vai permitir que a voz do medo seja mais alta que a voz da verdade em sua alma? Vamos novamente, e desta vez, vamos aprofundar. Quero que você se concentre na primeira parte, eu sou herdeiro da provisão divina. Ao dizer, sinta o manto da realeza sobre os seus ombros. Sinta o sangue divino que corre em suas veias. O feitiço da orfandade se quebra quando você se apropria da sua filiação. O órfão pede. O herdeiro recebe. Diga comigo, sentindo a sua linhagem. Eu sou herdeiro da provisão divina. O caminho da riqueza está preparado. E eu o recebo agora. Isso. A dúvida não pode coexistir com a identidade de herdeiro. A escassez não pode respirar no mesmo ambiente que a soberania. Você está asfixiando a mentalidade de falta com a pura verdade do seu ser. Agora vamos para a segunda parte. O caminho da riqueza está preparado. Por toda a sua vida, a ilusão te disse que o caminho precisava ser construído com suor, sangue e lágrimas. Que você precisava lutar por cada pedra, por cada metro de avanço. Eu te digo a verdade, isso é a maior mentira do feitiço da orfandade. O pastor divino, o universo já preparou todos os caminhos. O caminho da saúde perfeita está pronto. O caminho do amor sublime está pronto. E o caminho da riqueza abundante já está pavimentado em ouro diante de ti. Cada dia vivido nesta ilusão é um dia menos de domínio. Cada momento de dúvida é uma pedra a mais que você coloca no caminho que o pastor divino já aplanou para você. Você não está sendo testado. Você está sendo chamado a despertar. Você não está sendo punido. Você está sendo convidado a reivindicar seu trono. O sofrimento não te torna nobre. A luta não te torna digno. A dor não é um pré-requisito para a abundância. Estas são as doutrinas da prisão, desenhadas para manter o herdeiro acorrentado, convencido de que suas correntes são sagradas. Eu te digo a verdade, suas correntes não são sagradas, elas são uma profanação, uma ofensa à provisão infinita que te cerca. Chegou a hora de soltá-las. Chegou o momento de um divórcio irrevogável, uma separação final da mentalidade de órfão que tem governado sua vida. Este ato precisa ser declarado, precisa ser selado com a força da sua palavra falada e escrita. A sua decisão tornada pública é uma ordem para o universo. É a sua declaração de independência espiritual. Portanto, eu te comando agora. Desça até o espaço abaixo deste vídeo. Não como quem deixa um comentário, mas como quem assina um decreto de libertação. Use seus dedos para gravar na pedra digital a sua renúncia. Sua única tarefa é parar de tentar construí-lo e começar a caminhar sobre ele. Diga comigo, visualizando este caminho de luz se desdobrando à sua frente. Eu sou herdeiro da provisão divina. O caminho da riqueza está preparado. E eu o recebo agora. Sinta a firmeza deste caminho sob os seus pés. Não há mais areia movediça da incerteza. Não há mais pântanos da dívida. Apenas a estrada real, sólida e dourada, que te leva diretamente ao teu bem. Finalmente a parte mais poderosa. A ativação final. E eu o recebo agora. A mente do órfão vive no futuro. Um dia eu terei. Quando eu conseguir aquilo, se Deus quiser eu serei. O soberano vive no poder do agora. A provisão não está a caminho. Ela já está aqui, aguardando o teu recebimento consciente. O agora é o portal. O agora é o ponto de poder onde toda a criação acontece. Diga comigo, e ao dizer agora, sinta o cálice da sua vida se enchendo até transbordar. Sinta a energia da abundância entrando em seu campo energético neste exato instante. Com toda a tua força, com toda a tua convicção, com toda a tua soberania, diga comigo: eu sou herdeiro da provisão divina. O caminho da riqueza está preparado. E eu o recebo agora. Este é o seu primeiro ato como soberano. Declare sua decisão de abandonar este sofrimento. Comente abaixo com poder e certeza. Eu renuncio à herança do medo e da falta. Faça isso agora. Sinta o peso saindo dos seus ombros enquanto você digita. Sinta a clareza preenchendo sua mente. Este é o som da sua corrente se partindo. Este é o primeiro passo para fora da prisão.
Declare sua liberdade. Escute agora com a totalidade do seu ser, pois a pergunta que ecoa no silêncio da sua alma é: de onde veio esta prisão? Quem forjou as correntes que eu sinto, mas não vejo? Por que a minha oração parece a de um mendigo, e não a de um herdeiro? Eu te digo a verdade. A voz que sussurra sobre a escassez não é a sua voz. O medo da falta que aperta o seu peito não nasceu no seu coração. A dúvida que paralisa sua mão não foi semeada pela sua alma. Você é o portador de uma herança, mas não a herança da provisão divina que é seu por direito. Não ainda. Você tem carregado, sem saber, o peso de uma outra herança. Uma herança de sombras. Este feitiço da orfandade espiritual é um veneno destilado através das gerações. É um programa, um código mental transmitido de pai para filho, de mãe para filha, em cada advertência, em cada suspiro de preocupação, em cada olhar de medo diante do futuro. De novo, sinta a vibração aumentar. Eu sou herdeiro da provisão divina. O caminho da riqueza está preparado, e eu o recebo agora. Mais uma vez, deixe que a sua voz selhe esta verdade, na estrutura do tempo e do espaço. Eu sou herdeiro da provisão divina. O caminho da riqueza está preparado, e eu o recebo agora. Agora silencie, apenas respire. Permaneça neste silêncio por um momento. Sinta o que aconteceu. Não pense, sinta. Sinta a mudança sutil na energia do ambiente ao seu redor. Sinta a vibração em suas mãos, em seu peito. Onde antes havia a contração do medo, agora há a expansão da certeza. Onde havia a ansiedade da falta, agora há a paz da provisão. Onde havia a voz do órfão, agora ecoa o silêncio poderoso do soberano que deu a sua ordem e sabe que será cumprida. Esta é a ativação. O selo foi quebrado. A herança foi reivindicada. O teu sistema nervoso, o teu campo energético, a tua assinatura vibracional foram permanentemente alterados. Você não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Se você sentiu a energia em seu corpo mudar ao decretar, se sentiu a densidade da dúvida se dissipar, e a leveza da certeza tomar seu lugar, se você sentiu o poder retornar para o centro do seu ser, confirme esta ativação divina com o seu like. Pense nos seus antepassados. Pense nas gerações que se curvaram sob o peso da sobrevivência. Eles viveram em um mundo que lhes ensinou que o pastor estava distante, que a provisão era escassa e que a vida era uma batalha sem fim. Eles aprenderam a lutar por migalhas, sem jamais saber que o banquete inteiro lhes pertencia. A memória da fome, a memória da perda, a memória da guerra. Essas memórias não morrem. Elas se tornam um eco no sangue, uma vibração sutil na alma da linhagem. E este eco foi passado a você. Ele foi entregue a você nas palavras: dinheiro não dá em árvore. Ele foi selado em você com o aviso: cuidado. O mundo é um lugar perigoso. Ele foi programado em seu subconsciente com a crença: temos que trabalhar duro para merecer o pão. Cada uma dessas frases foi um tijolo na construção da sua prisão invisível. Cada uma dessas crenças foi um elo na corrente que te prende ao solo da escassez. Eles não fizeram por mal. Eles te entregaram um mapa de sobrevivência que eles conheciam. Eles te vestiram com a armadura do medo porque acreditavam que ela te protegeria. Mas a armadura que protege também aprisiona. O mapa da sobrevivência te impede de ver o território da soberania. Que o seu clique seja mais um selo, uma declaração pública ao universo de que a sua transformação é real, é presente e é irreversível. Você despertou. A verdade que eu te digo agora não vive apenas dentro de você. Ela vive em cada átomo do universo, esperando para ser testemunhada. A lei da provisão divina não é uma teoria, é uma força viva, e ela se move através daqueles que ousam acreditar nela até o fim. O decreto que você proferiu não foi um som vazio lançado ao éter. Foi a vibração de uma chave girando em uma fechadura cósmica, uma fechadura que esteve esperando por você desde antes do tempo. Para que a sua mente, ainda habituada às sombras da orfandade, compreenda a magnitude do que foi feito, escute com a alma. Escute a parábola do herdeiro que se lembrava. Havia um homem, um filho da promessa, que vivia como um órfão na casa de seu próprio pai. Seu pai era o dono de todos os campos, de todos os rios, e de todo o ouro sob as montanhas. Mas o filho vivia em um pequeno quarto nos fundos,
comendo as migalhas que caíam da mesa principal. Ele acreditava que sua porção era a luta. Ele acreditava que o amor do pai precisava ser conquistado a cada amanhecer. E assim, você caminhou pela vida acreditando ser um órfão, olhando para o céu e suplicando por um pai que você acreditava estar separado de você. Lutando, se esforçando, se exaurindo para provar um valor que já é inato. Tentando conquistar uma riqueza que já é sua por herança. Entenda isto agora, e que esta verdade quebre suas correntes. A sua sensação de falta não é um reflexo da realidade do universo. É apenas um reflexo da programação que você herdou. O seu sentimento de desamparo não é um decreto divino. É o eco das vozes de seus ancestrais que esqueceram quem eram. Você não é culpado por acreditar na mentira. Você não é fraco por ter sentido medo. Você foi apenas um herdeiro leal a uma tradição de cegueira. Mas hoje, a lealdade a essa tradição termina. Hoje, você desperta para sua verdadeira linhagem. A sua linhagem não é de medo. A sua linhagem é divina. A sua herança não é de escassez. A sua herança é a infinita provisão do pastor. Você pode olhar para essa programação antiga, não com raiva, mas com compaixão. E com a autoridade de um soberano desperto você pode dizer a ela: eu te vejo. Eu te honro como parte da minha jornada. Mas o seu tempo acabou. Então ele trabalhava. Ele arava a terra dura com as próprias mãos, sentindo a dor em suas costas como prova de seu valor. Ele semeava com o suor de sua testa, acreditando que cada gota de sofrimento era uma oração. Ele orava ao Pai, mas suas orações eram súplicas de um mendigo. Ele dizia: Pai, por favor, me dê o pão de hoje. Por favor, não me deixe perecer. Por favor, veja meu esforço e me recompense. E o universo, refletindo a sua crença, lhe dava exatamente isso: uma luta diária pelo pão. Uma sobrevivência precária. Uma existência onde a provisão era sempre por um fio, sempre condicionada ao próximo sacrifício. Ele via outros que pareciam não se esforçar prosperarem, e em seu coração crescia a erva daninha da injustiça, o veneno da comparação. Ele estava cego pelo feitiço da orfandade espiritual. Ele estava na casa da abundância morrendo de fome. Até que um dia, exausto, ele caiu de joelhos não para suplicar, mas em rendição. E no silêncio de sua exaustão, uma verdade lhe foi revelada. A mesma verdade que agora pulsa em seu peito. A voz não dizia para ele trabalhar mais. A voz não dizia para ele orar mais alto. A voz disse simplesmente: tudo o que é meu é teu. Você não é um servo. Eu recuso esta herança de medo. Eu renuncio a este manto de limitação. Eu devolvo esta memória de dor à terra, para que seja purificada. Sinta o peso saindo de seus ombros. Sinta a clareza preenchendo sua mente. A voz do órfão era apenas um fantasma. E você não negocia com fantasmas. Você os atravessa, com a luz da sua verdade. Se você sentiu o peso dessa herança ancestral sendo liberado do seu espírito neste exato momento, celebre a sua liberdade. Declare ao universo que a corrente foi quebrada. Sinalize a sua emancipação com o seu like. Que este ato seja o seu primeiro decreto como um herdeiro que toma posse do seu reino. Você agora compreende a verdade. A escassez que assombra os seus dias não é a sua natureza. O medo que aperta o seu peito não é a sua essência. É um eco. Um fantasma herdado. Um feitiço sussurrado, através de gerações que viveram sob o jugo da orfandade, esquecidas de sua linhagem real. Você reconheceu a programação. Você sentiu o peso das correntes invisíveis forjadas por palavras de limitação, por crenças de miséria. Mas o reconhecimento por si só não liberta. A consciência da cela não derruba suas grades. Chegou o momento de agir. Chegou o momento da substituição. Este é o ato sagrado de exorcizar a mentira e entronizar a verdade. Você é o herdeiro. Pare de implorar pela chave. A porta nunca esteve trancada. Naquele momento, o feitiço se quebrou. O homem olhou para suas mãos, não como ferramentas de trabalho forçado, mas como cetros de autoridade. Ele olhou para os campos não como um campo de batalha, mas como o jardim de sua herança. Ele se levantou, e pela primeira vez, não caminhou em direção à enxada. Ele caminhou em direção à porta da casa principal. Ele não a arrombou. Ele não pediu permissão para entrar.
ele a abriu com a calma certeza de quem pertence àquele lugar. E ao entrar ele não proferiu uma súplica, ele proferiu um decreto. Com a voz firme de quem desperta de um longo sono ele declarou: eu sou o herdeiro desta casa, o banquete está preparado. E eu me sento para recebê-lo agora. E a verdade que eu te digo é esta: no instante em que ele declarou sua soberania, a realidade se curvou a ele. O servo que antes lhe trazia migalhas, agora lhe servia o melhor vinho. A porta do tesouro, que ele imaginava guardada por 1000 guardiões, se abriu com um sopro. As oportunidades que antes pareciam miragens distantes, começaram a fluir em sua direção como rios que encontram o seu mar. Ele não conquistou a riqueza, pois a mente não tolera o vácuo. Onde uma erva daninha é arrancada, uma semente de ouro deve ser plantada, ou a antiga praga retornará com mais força. Eu te digo a verdade. Cada palavra que você pronuncia é um decreto. Cada pensamento que você nutre é uma oração. Você tem orado pela falta. Você tem decretado a sua própria insuficiência. Você tem sido profeta da sua própria desgraça, sem saber. Os hinos do órfão espiritual são cantados todos os dias, em silêncio e em voz alta. Você se ouve dizer: o dinheiro é difícil de ganhar. Você repete a antiga mentira de que a vida é uma luta constante. Você olha para algo que deseja, e a sua alma murmura: eu não posso ter isso. Você sente a pontada da inveja e a declara como prova da sua própria pequenez, dizendo: alguns têm sorte, eu não. Estes não são pensamentos inofensivos. São encantamentos de pobreza. São rituais de autossabotagem que reforçam as grades da sua prisão. Eu te ordeno agora: silencie estas vozes. Cale estes ecos de indigência. A partir deste instante você se torna o guardião do portão da sua mente. Você é a sentinela que não permite que nenhum pensamento de escassez profane o seu templo interior. E você fará isso através da lei da substituição divina. Ele permitiu que a riqueza que sempre esteve lá o encontrasse. Ele parou de lutar contra a correnteza da provisão e simplesmente flutuou nela. Esta não é apenas a história de um homem. É a planta da sua própria libertação. É o mapa do seu retorno ao trono. Você é este herdeiro. Sua vida de luta tem sido um longo pesadelo em um quarto escuro, enquanto o palácio inteiro sempre esteve à sua disposição. O decreto que você aprendeu é a sua voz de comando, a sua afirmação de identidade que faz todas as paredes da ilusão desmoronarem. O que você ouviu é mais do que uma história, é um convite. É o som de uma porta se abrindo para um salão onde inúmeros outros herdeiros já dançam a dança da abundância. Cada um deles, em seu próprio tempo, despertou do mesmo feitiço que você está quebrando agora. Eles formam uma correnteza de milagres, um testemunho vivo de que a lei é imutável e verdadeira. Para se tornar a próxima história de sucesso, e para se juntar a esta correnteza de provisão divina, ancore sua decisão no mundo visível. Inscreva-se agora neste canal. Este não é um simples clique. É um ato simbólico de declarar ao universo que você está entrando no fluxo, que você está pronto para receber o que é seu por direito. Quando a antiga voz da programação sussurrar: o dinheiro não dá em árvore, você não lutará com ela. Você não a temerá, você a substituirá, com calma e autoridade absoluta. Você declarará em seu lugar: a provisão divina é a minha fonte inesgotável, e suas árvores dão frutos eternos em meu caminho. Quando o cansaço do mundo tentar te convencer de que a vida é uma luta, você anulará este decreto falso com a verdade superior. Você afirmará: eu caminho no fluxo da graça divina. O pastor prepara meu caminho com facilidade e perfeição. A luta é a linguagem do órfão, a confiança é o dialeto do herdeiro. Quando o espectro da comparação surgir e te disser: eu não tenho sorte, você esmagará essa ilusão com o poder da sua verdadeira identidade. Você comandará a realidade dizendo: eu não opero pela sorte mas pela lei. Eu sou um com a lei da abundância, e o bem flui para mim de forma ordenada e certa. A minha herança está garantida. Quando o desejo por algo for imediatamente seguido pelo pensamento venenoso: eu não posso pagar por isso, você o corrigirá instantaneamente. Você cortará a raiz da mentira e plantará a semente da verdade afirmando: eu sou suprido por uma fonte infinita. O universo é o meu tesoureiro. Ao se inscrever, você garante que não perderá o próximo passo de sua jornada.
a próxima instrução para solidificar sua nova realidade de soberano desperto. Faça-o agora, e sinta a força de incontáveis outros que fizeram a mesma escolha, se unindo à sua. A história daquele herdeiro não era sobre um homem distante. A parábola terminou, mas a verdade dela apenas começou a viver em você. Aquela casa, aquele pai, aquela herança esquecida, são a sua realidade espiritual. A lição foi entregue, e o eco daquela revelação agora ressoa no templo da sua alma. Você ouviu a verdade. Você sentiu a verdade. Agora você deve se tornar a verdade. Este momento é a grande bifurcação. É a soleira da porta entre dois mundos, duas identidades, duas eternidades. Atrás de você, jaz o deserto da orfandade espiritual, com suas paisagens de luta, suas miragens de escassez, e o som constante da súplica por um socorro que nunca chega. Você caminhou por esse deserto por tempo demais. Você bebeu de suas fontes amargas por tempo demais. À sua frente estende-se o reino da sua herança, os pastos verdejantes da provisão divina, os rios de águas tranquilas da certeza absoluta, a mesa preparada na presença de qualquer sombra que um dia você chamou de inimigo. A escolha é sua e deve ser feita agora. Todos os recursos para minha expressão plena de vida estão à minha disposição agora. Este é o seu trabalho sagrado. Esta é a sua vigília. Você não pede permissão para pensar estes novos pensamentos. Você os comanda. Você os impõe sobre a sua consciência até que eles se tornem a sua única realidade. Você nega abrigo a qualquer ideia que não fale de sua opulência, de sua soberania, de seu direito divino à plenitude. A cada momento você escolhe. Você escolhe entre a memória da escravidão e a realidade da liberdade. Este é um trabalho de vigilância. Um compromisso sagrado que exige disciplina. A reprogramação não é um evento único, mas uma prática contínua, uma afinação diária do seu instrumento divino. Para selar este pacto com a sua nova consciência, e para garantir que a sua mente permaneça afinada com esta lei imutável, inscreva-se agora. Junte-se àqueles que escolheram o domínio em vez da servidão, a herança em vez da orfandade. Faça desta inscrição o seu primeiro ato de comando, a sua declaração de que você não perderá o ritmo desta jornada sagrada para a posse da sua riqueza. Você aprendeu a vigiar os portões da sua mente. Você aprendeu a lei da substituição divina, a disciplina sagrada de arrancar a erva daninha da escassez, no instante em que ela ousa brotar. Não há como viver em ambos os mundos. O herdeiro adormecido deve ser deixado para trás. A identidade de vítima, a mentalidade de órfão, a postura de mendigo que implora por migalhas à porta do próprio palácio, tudo isso deve morrer hoje. Você deve presidir o funeral dessa antiga consciência. Você deve enterrá-la com a solenidade de quem sabe que daquelas cinzas um soberano renasce. As palavras que você ouviu nestes momentos não foram meros sons arranjados para o seu agrado. Foram chaves. Foram códigos de ativação. Foram o chamado divino que desperta a realeza adormecida em seu sangue espiritual. Mas uma chave só tem poder quando é girada na fechadura. Um código só tem valor quando é ativado por um comando. Uma verdade só liberta quando é vivida. Portanto, este não é o fim da nossa jornada. É o início do seu reinado. E todo reinado começa com uma coroação, um juramento público, um ato que declara ao mundo visível e invisível quem agora ocupa o trono. O que você faz neste instante não é trivial, é um ato mágico, é um ritual de poder que ancora a sua transformação na matéria. Você não vai apenas digitar palavras em uma tela, você vai forjar um pacto com a lei da provisão, você vai selar seu compromisso com a sua própria alma. Você parou de lutar contra as sombras e começou a acender a luz. Mas vigiar é apenas o primeiro passo. Substituir é a disciplina. Agora, chegou o momento da autoridade. O momento de empunhar a ferramenta que não apenas substitui um pensamento, mas que demole toda a fundação da antiga prisão mental. Eu não te dei uma disciplina para que você se tornasse um soldado em uma guerra eterna contra a falta. Eu te dei uma disciplina para que você preparasse o templo da sua mente para receber a joia da sua soberania. Toda grande transformação exige um ponto de virada.
Um momento em que o poder latente se torna poder ativo. Um instante em que a verdade deixa de ser um conceito e se torna uma força viva em suas células. Este é este momento. O que eu vou te entregar agora não é uma simples frase. Não é um mantra para ser repetido de forma vazia. É um código de ativação. Uma chave vibracional que ressoa com a própria estrutura do universo. É a assinatura sonora da sua alma como herdeira de toda a criação. As palavras que você tem usado até hoje foram as correntes que te prenderam à realidade da orfandade. Elas foram decretos inconscientes de luta, de medo, de não sou bom o suficiente, de nunca terei o bastante. Este ato é a sua assinatura no contrato da sua nova realidade. É a sua declaração pública, um testemunho gravado na pedra digital, de que o órfão se foi e o herdeiro assumiu o seu lugar de direito. Eu te comando agora. Desça até o campo dos comentários, que hoje servirá como seu altar de consagração. Ali, onde outros deixam opiniões, você deixará um decreto. Onde outros buscam validação, você afirmará sua soberania. Com a calma e a certeza de quem finalmente chegou em casa, escreva as palavras que são o selo final deste pacto. Deixe que o universo e todos os que vierem depois de você leiam o seu juramento. Decrete em letras visíveis, para que toda a criação testemunhe a sua ascensão. Eu sou o soberano desperto, minha herança é a provisão. Ao fazer isso, você não apenas comenta. Você comanda. Você move as engrenagens do invisível. Você alinha sua vontade com a vontade divina, que é sempre abundância, sempre mais vida. Você fecha a porta para o passado de falta e abre o portão para o futuro de transbordamento. O selo está colocado. O pacto está firmado. O caminho está preparado. Vá agora e caminhe como quem você realmente é. O pastor divino te guia. O seu cálice transborda. Está feito.